Olá, você que me acompanha aqui nas nossas redes sociais. É um prazer imenso estar aqui com você. Hoje é o primeiro episódio da nossa série sobre os heróis da fé. Iremos trabalhar hoje sobre a vida, a história de Jonathan Edwards. Um homem que, por meio da ação do Espírito Santo, nos mostra que nós, seres humanos carnais, podemos fazer uma grande diferença durante nosso período de existência. Muito bem, este herói da fé, ele é chamado assim porque ele foi muito importante no período em que ele viveu. Este período ele vai de 1703 a 1758. Ele que, por sua vez, se situava na Nova Inglaterra. Uma curiosidade muito interessante é que durante um de seus sermões, intitulado de Pecadores nas mãos de um Deus irado, os ouvintes que ali estavam, eles sentiram tanto o peso da glória de Deus que eles se agarravam nas cadeiras com medo de cair e cair ao inferno. Porque nessa pregação, o pregador Jonathan Edwards utiliza da sua exposição falando dos perigos que poderia sofrer uma pessoa que ficasse longe e afastada de Deus. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para eles contemplarem as glórias do céu e a realidade do castigo que está bem perto daqueles que estão afastados de Deus. Jonathan Edwards cultivava uma vida com Deus. Chamado de grande despertador no movimento Grande Despertamento, Jonathan Edwards passava dias e horas orando e jejuando. Ele é tratado por muitos como uma pessoa que era muito magra por conta de jejuar e orar bastante. Viveu sua vida sem muito interesse próprio em coisas pessoais. Ele, desde sua juventude, ele se propôs a viver uma vida em que ele dedicasse todos os dias de sua vida a Deus. E isso é muito interessante. Em relação à sua família, nós vemos que o seu pai era um amado pastor de uma igreja só por um período de 64 anos, ou seja, ele dirigiu uma igreja por sua vida inteira. Tamanho era o amor de sua família. Sua mãe era muito piedosa, por sua vez, também auxiliava nesse trabalho pastoral durante toda a sua juventude. Ele era o único homem em uma casa cheia de irmãs. Ele tinha 10 irmãs. Muitas foram as orações dos seus pais para que o seu único filho fosse muito cheio do Espírito Santo e que ele se tornasse muito grande perante o Senhor. E como a maioria das famílias ensina os seus filhos a orarem, mas não oram e não passam o exemplo, a família era totalmente diferente. Eles se reuniam todos os dias em volta da lareira de casa e ensinavam os filhos a orar. Eles dobravam seus joelhos e oravam juntos. Essa foi uma das grandes razões para que Jonathan Edwards cultivasse um hábito de orar ainda pequeno. Ele tinha 7 ou 8 anos. Houve um despertamento na igreja de seu pai. E o menino acostumou-se a orar sozinho, 5 vezes todos os dias, e a chamar os outros de sua idade a orar junto com ele. Sua primeira experiência com Deus. Eu quero ler essa parte para vocês, pois é uma parte em que ele escreve: a primeira experiência de que me lembro, de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas, foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1,7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Senti a presença de Deus até arder o coração e abrasar a alma de tal maneira que não sei descrevê-la. Gostava de passar o tempo olhando a lua e de dia a contemplar as nuvens e os céus. Passava muito tempo observando a glória de Deus revelada na natureza e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ouvir a troar do trovão. Porém, mais tarde eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Essa é uma grande herança de Jonathan Edwards para mim e para a sua vida. Contemplar a Deus ainda na natureza, observando os fenômenos de Deus em cada aspecto e louvá-lo por isso. Com 12 anos, meus amigos, ele começou seu primeiro curso numa universidade famosa chamada de Yale College. Com 17 anos, ele se formou. 2 anos depois, se torna mestre em teologia pela Yale College. Com 19 anos, ele foi chamado para o ministério. Com 20 anos, ele fez um compromisso, um voto a Deus, diz ele. Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo
tudo que me pertencia, dediquei tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, com a carne e Satanás até o fim da vida. Jonathan, ele não somente entregava tudo para Deus no sentido espiritual, mas ele entregava todo o seu corpo a Deus, no sentido de que até num simples alimento ele não comia demasiadamente em excesso. Ele só comia aquilo que pudesse fazer bem a ele e não desonrasse o corpo, o templo do Espírito Santo que ele tinha ali. O evento que marcou, então, o grande despertamento. O evento que marcou um grande despertamento ali na Nova Inglaterra foi uma série de sermões pregados por Jonathan Edwards que dizia sobre a justificação pela fé, que fez realmente os ouvintes sentirem as palavras da Escritura, sentirem a verdade ali presente, de que toda boca ficará fechada no dia do juízo e que não há coisa alguma, que nem por um momento, não há nada que evite que um pecador caia no inferno, a não ser pelo bel prazer de Deus e sua mão forte. O resultado do sermão, principalmente do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos dos ouvintes, dos olhos da multidão, para que ela contemplasse a criação de Deus, contemplasse a obra redentora do Pai e também o horror da posição em que eles se encontravam. E a vergonha do pecado foi algo extremamente proveitoso no sentido de salvação, pois o medo de morrer, o medo de ir para o inferno eternamente, foi o que também trouxe eles para a verdade da cruz. E ali o pregador pregava sobre a justificação apenas pela fé, o reconhecimento do pecado, mas a aproximação de Deus por meio disso, por meio de que saber que nós somos errados, mas que Deus acertou pela gente. Deus mudou nosso destino de fracasso eterno para uma vitória eterna. Resultado esse que trouxe, ainda em 1740, milhares de pessoas aos pés da cruz. Os Estados Unidos passaram por um mover nunca antes visto e ainda hoje esse mover é relembrado dia após dia como grande despertamento. Os 50 mil pessoas que eram aos pés da cruz em um período de uma década. E refletindo aqui, é certo de que esse movimento não se iniciou apenas com os sermões céleres de Jonathan Edwards ou as orações de George Whitefield, mas sim pelo agir do Espírito Santo nas almas daquelas pessoas. E quando o Espírito Santo desce, nós vemos que o ambiente, mesmo sendo sujo, mesmo sendo pecador, o Espírito Santo chega e traz um reavivamento, que é isso que faz valer a pena a pregação. É um avivamento na vida de cada pessoa. Esse mover se espalhou-se pela América do Norte, chegando até a Escócia, Inglaterra, País de Gales. Então, todo esse movimento contribuiu para o mundo ver a palavra de Deus. Mas assim como Paulo combateu o bom combate, ele combate o bom combate em sua vida. E, infelizmente, ele morre ali por varíola. Sua família morre por varíola. Ele, a sua esposa e umas 2 filhas.